Se você está nos visitando nessa noite, nós temos gastado alguns dos nossos domingos para refletir sobre o livro do profeta Daniel. Nós temos feito sermões em séries desse livro e esse é o 7º episódio do livro do profeta Daniel. Por isso, então, queria convidar você a abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7, onde nós vamos dar sequência à exposição desse livro. Nós já temos pregado aqui os 6 primeiros capítulos e o plano é finalizar Daniel ainda nesse primeiro semestre, pregando cada capítulo sequencialmente, certo? O título da nossa reflexão nessa noite fala sobre o Filho do Homem como um rei eterno, ou o Filho do Homem aquele que reinará para sempre. E o grande ensino do capítulo 7 do livro do profeta Daniel é que o Senhor, Yahvé, é o Deus soberano, e Ele derrotará os seus inimigos e dará o reino vindouro ao seu Filho e ao seu povo. O grande ensino, o resumo do capítulo 7, então, é isso. Eu vou repetir para lhe ajudar a fixar. O Senhor soberano derrotará os seus inimigos e dará o reino vindouro ao seu Filho e ao povo que adora o seu nome. Esse é um capítulo muito extenso, é verdade, e eu acho que a melhor maneira de nós trabalharmos a nossa reflexão com ele é lendo apenas do capítulo 1 até o 14 no primeiro momento, e os versículos seguintes nós leremos ao término, enquanto for caminhando a pregação, tá bom? Todos encontraram Daniel capítulo de número 7? Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro ano do reinado de Belsazar, o rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou uma suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e foi posto em 2 pés como um homem, e lhe foi dado mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que lhe sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que este chifre havia olho como de homem, e boca que falava insolência, ou arrogância, ou soberba. Continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, os seus cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram de chamas de fogo, suas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e então abriram-se os livros. Então eu estive olhando por causa da voz insolente, por causa das palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais,
foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com a nuvem do céu um como filho do homem. E dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. A esse filho do homem, verso 14, foi-lhe dado domínio, glória, o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa é a palavra de Deus. O pastor Aloíris já orou, então nós vamos entrar aqui na nossa reflexão. Algumas coisas na nossa vida, elas são difíceis de enfrentarmos, mas nenhuma delas, eu imagino, se compara às dores que uma mulher sente em seu trabalho de parto. Recentemente, em nossa igreja, nós temos sido demasiadamente abençoados com essa realidade. E, por vezes, temos tido até a oportunidade de acompanhar em tempo real, enquanto oramos pelas nossas irmãs, sentindo as dores para trazer a luz aos seus, trazer os seus filhos a esse lado da existência. Na descrição do parto de algumas de nossas irmãs aqui da igreja, elas dizendo que é uma dor quase que insuportável. Eu perguntei para ela, e à medida que elas iam descrevendo, eu consegui perceber que a dor que elas sentem no parto é semelhante à que o homem sente quando está gripado. Mas nós temos essas dores. Mas o que ajuda as irmãs a permanecerem resolutas e firmes, enquanto trazem o seu filho à luz, não é apenas o momento da dor do processo, mas é aquilo que lhes aguarda no final. É a convicção de que a dor vai passar e de que naquele período de tempo, ou depois daquele período de tempo, a herança do Senhor, mais uma flecha, estará em suas mãos. Bem, isso parece exatamente com a nossa vida cristã. Muitas vezes as dores que sentimos não são físicas, e a dor que traz na nossa jornada às vezes tendem a nos parar, mas o segredo para permanecermos firmes é sempre olhando para o final. Para o final nós sabemos o que nos espera. E essa é uma das bênçãos da literatura apocalíptica na Bíblia. Talvez você deve ficar um pouco espantado quando eu li o texto falando sobre dragões, leão alado, chifre falante, chifre soberbo, um ancião de dias, miríades de anjos celestiais. E de fato, essa linguagem desperta em nós um certo tipo de curiosidade, em outros desperta um certo tipo de medo, mas deveríamos, ao ser expostos a essas verdades, ter em nosso coração despertados esperança. Muitas vezes as pessoas lidam com a literatura apocalíptica, com textos proféticos, tentando perceber no calendário como é que essas coisas se dão. Tentam marcar dias e datas e tentar fazer associação com eventos da nossa realidade. Mas você sabe, ou se não sabe agora, eu espero que lembre-se, que esses livros proféticos, essas porções proféticas da Bíblia, foram postas para nos dar esperança. Daniel é um profeta que está escrevendo diretamente da Babilônia. Ele está escrevendo para um povo que havia sido levado cativo para a Babilônia em 3 movimentos. O primeiro, os jovens da corte são levados em 605 por Nabucodonosor. Em 597 há um segundo movimento, mas o pior, em 586 Jerusalém foi arrasada pelo Império Babilônico. E agora a nação que foi chamada para ser o povo eleito de Deus, para tomar posse da terra prometida, para ser luz para todos os povos, agora se encontra escrava na Babilônia. E da perspectiva humana, essa escravidão trouxe muitas tentações ao coração do povo israelita. Eles achavam que Deus havia desistido deles. Eles achavam
que por causa do cativeiro, Deus não os amaria mais. Deus havia os abandonado, havia desistido deles. Essa é a verdade que nós podemos ver em Jeremias, capítulo 33, verso 24, quando, no mesmo contexto, Jeremias é um profeta que está também profetizando no exílio babilônico, ele vai apresentar essa realidade. Jeremias, capítulo 33, verso 24, eu quero só dar uma lida para você pegar um pouquinho do contexto e das emoções que os judeus estavam tendo enquanto viviam sobre o jugo de Nabucodonosor e os imperadores babilônicos. Assim diz a palavra de Deus, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. 24, na verdade. A gente não tem tempo para ler o capítulo 33 todo, de fato seria muito proveitoso. Mas assim está escrito, você notou o que esse povo está dizendo? Estão dizendo, as duas famílias que o Senhor escolheu, essas ele rejeitou. Assim despreza o meu povo a ponto de não considerá-lo mais uma nação. O povo então estava dizendo que, pensando que o Senhor os havia rejeitado. O livro do profeta Daniel vem para lidar com essa demanda do coração do povo israelita. Não, o Senhor não os rejeitou. Não, o Senhor não perdeu o controle do universo. Talvez, semelhante a Israel, você, ao passar por situações difíceis, seja tentado a pensar que o relacionamento do Senhor contigo mudou, porque talvez a resposta da oração que você fez foi um não, talvez que o resultado do exame foi diferente do que você esperava, talvez porque o contexto familiar, profissional que você está vivendo não é o mais proveitoso. Você pode ser tentado a pensar, Deus não me ama, Ele me rejeitou, eu estou sofrendo. Mas Daniel vai mostrar para nós que mesmo em situações difíceis, adversas, contrárias àquilo que nós desejávamos no céu, ainda tem um que tem o controle de todas as coisas e nada foge do seu eterno propósito. O objetivo de Daniel, então, ao escrever essa profecia, era lembrar ao povo que o exílio, que o cativeiro, que a escravidão na Babilônia estava debaixo do seu controle soberano e que mesmo os impérios maus, no final, dariam lugar para o reino eterno por intermédio do seu Filho divino, o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o capítulo 7, nós, ao entrarmos nele, estamos entrando na segunda parte do livro de Daniel. O livro de Daniel pode ser dividido de modo maior em duas porções, capítulo 1 a 6, quando vai focar em Daniel e Misael, Ananias e Azarias, e a sua relação com o Império Babilônico. Portanto, nós temos ali uma característica mais histórica. Quando nós entramos no capítulo 7, do capítulo 7 até o 12, a linguagem muda. Nós temos agora visões proféticas, linguagens simbólicas, de modo que nós classificamos esse gênero literário como um gênero apocalíptico. O objetivo da literatura apocalíptica na Bíblia, de modo geral, são pelo menos três. A primeira é uma mensagem de encorajamento ao povo oprimido. Você vai lembrar, talvez eventualmente depois de Daniel a gente pode tentar expor Apocalipse, que o povo, quando recebe a profecia de Apocalipse, também está passando pela perseguição de Dominiciano, uma das piores perseguições da história da igreja, talvez pior até que a de Nero, e é nesse contexto de opressão que eles recebem uma mensagem de encorajamento. Portanto, o primeiro objetivo da literatura apocalíptica é essa palavra de encorajamento. Mas também a profecia, a literatura apocalíptica, ela também visa dar um alerta para o opressor. Os babilônicos deveriam ficar confrontados e amedrontados com a verdade de que Deus julga a sua maldade. E um terceiro objetivo da literatura apocalíptica seria um apelo para a fé daqueles que estão oscilando entre a verdade de Deus e a sabedoria humana. Contemplar o fim
deve lhe ajudar a alinhar o seu presente. À medida que você sabe que quando a história do mundo se consumar, você não vai deixar de existir. Haverá um reino vindouro. Haverá um rei que liderará o estabelecimento desse reino. E ele convida você a se prostrar. Isso deveria mudar não somente a sua relação com a morte, por exemplo, mas deveria mudar a sua relação com o trabalho. Deveria mudar a sua relação com a sua família. Deveria mudar a sua relação com a igreja. Deveria mudar a sua relação com as nações. Eu diria que uma das maiores forças para a obra missionária da igreja é a consciência que nós vivemos antes do estabelecimento de uma era escatológica. Certo? Qual é a relação de Daniel com os capítulos de Daniel 7 com os capítulos anteriores? Bem, a ligação mais clara que nós temos aqui é com o capítulo 2. Quantos aqui estavam na pregação de Daniel capítulo 2? Precisa nem lembrar, só que estavam, né? Eu sei que um bocado estava, né? Mas Daniel capítulo 2, ele viu uma estátua. Nabucodonosor, na verdade, sonhou com uma estátua. E a estátua era composta por quantos elementos? Me ajudem. 4. Muito bem. Cabeça era ouro, peito e braço, prata, barriga e quadril, bronze, e as pernas e os pés de ferro, e uma mistura de ferro com barro. Ali ele vai falar que são 4 reinos. Nós estabelecemos que nós conseguimos perceber naquela ocasião que os reinos são Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e a Roma. A relação com o capítulo 7 é a mesma, só que agora, ao invés de os reinos serem vistos de uma perspectiva humana, eles são vistos de uma perspectiva divina. Na perspectiva humana há uma unidade e há um certo tipo de glamour e beleza. Na perspectiva divina, os impérios pagãos opostos ao Senhor, Deus do céu, são vistos como bestiais, como figuras terríveis. No episódio de hoje, nós veremos 4 cenas. A primeira cena, do versículo 1 ao versículo 8, quando os 4 animais sobem do mar. A segunda cena, nós vemos o ancião de dias e o filho do homem. Na terceira cena, nós veremos a interpretação da visão de Daniel. E na quarta cena, nós enfocaremos a verdade sobre o 4º animal e o pequeno chifre. Tá bom? Pois bem, vejamos então a primeira cena, os 4 animais subindo do mar. Isso aconteceu no primeiro ano de Belsazar. Daniel estava aproximadamente aqui, vocês devem lembrar, quem veio para a escola bíblica, a gente já discutiu um pouquinho sobre cronologia. Ele deveria ter entre 60 e 55 anos aqui, e ele teve essa visão. Ele estava no seu leito, e assim que ele teve essa visão, ele escreveu e relatou a suma de todas as coisas. A visão acontece de noite, e os 4 ventos do grande mar se agitavam. O grande mar, e aqui eu não vou me preocupar em explicar para vocês cada símbolo. Eu só vou comentar e explicar os símbolos que eu acho que são importantes e produtivos para o ponto do texto, tá bom? E eu acho que o grande mar é um ponto importante. O grande mar, na Bíblia, ele aparece como uma espécie de insurreição das nações contra o Senhor. Aparece aqui em Daniel, aparece em Isaías 17, mas talvez a mais famosa de todos seja Apocalipse capítulo 13, né? Quando ele viu também do mar uma besta se levantando. Por isso que você não consegue entender Apocalipse sem Daniel. Ou, na verdade, você poderia aprofundar a sua compreensão de Apocalipse a partir de Daniel. Então, ele vê uma agitação entre as nações, certo? E nessa agitação, nesse grande mar, 4 animais diferentes uns dos outros subiam no mar. Eu já preciso avisar de antemão que cada animal desse faz referência a um império oposto ao império de Deus. O primeiro era como um leão. Eu nunca gostei desse negócio de leão, rapaz. E o Daniel capítulo 7, ele vai ajudar a gente demais a entender. Porque o leão é uma nação inimiga, mas o ancião de dias, o vovô, é uma representação do próprio Deus.
Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. 50% amém, né? O pastor Aloeiro está ali. O leão surgiu, e era um leão alado. As asas deles foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e posto em pé, como um homem lhe foi dado mente. Esse leão aqui faz referência a Nabucodonosor e o Império Babilônico. Ele foi arrancado as asas porque ele foi feito como um animal, e nós vimos isso no capítulo 4 de Daniel. Por isso a importância de pregação sequencial, para que você possa entender o que está acontecendo. E nós lembramos que lá naquela ocasião, quando Nabucodonosor é posto como um louco, como um animal quadrúpede, quando ele se arrepende, ele torna a se colocar de pé e volta à sua sã consciência quando ele reconhece que o Senhor é Deus soberano. Então aqui o primeiro animal faz referência a Nabucodonosor. Depois o segundo animal é um urso. Esse não é tão descrito como um animal bestial, ele não é tão misturado em si, né? Ele é apenas um urso, e a característica dele é que ele tem 3 costelas em sua boca. Levanta-se e devora muita carne. Esse urso faz referência ao Império da Medo-Pérsia, certo? Que quando Nabucodonosor cai, Dário, então ele conquista os 3 setores, aí a gente precisaria de mapa para mostrar, mas faz uma referência a ele. Depois disso, continuei olhando e eis que um animal semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas e tinha este animal 4 cabeças. Então agora, o leopardo ele tem 4 cabeças, tem asas, né, e também apresenta certa característica de bestialidade. Esse império aqui é o Império da Grécia, liderado por Alexandre o Grande. E as 4 cabeças é que depois da morte de Alexandre o Grande, os 4 imperadores surgiram. Vocês vão lembrar, aqueles que vieram para a EBD, a gente trabalhou cada um desses imperadores, né? Então, fica a dica aí, se você não está vindo para a EBD, abril, você vem, aí a gente tem muito espaço para tentar tirar as dúvidas sobre esse assunto. Mas o que mais interessa aqui, assim como Daniel, acho que para vocês e para mim pessoalmente o mais interessa é o 4º animal. Esse animal, ele é tão bestial, por assim dizer, que ele não é nem descrito. O que é dito dele é apenas que ele tem 10 chifres e que ele aparece um outro chifre com olho e boca falando coisas insolentes. Esse animal, então nós vamos já tentar aprofundar quem é ele. De modo natural, esse animal deve ser classificado como o Império Romano, certo? Que é o império que está quando Jesus ele é encarnado. No entanto, nós temos uma dificuldade para compreender quem é a figura desse pequeno chifre que tem olhos e bocas e fala insolência para o reino de Deus. Alguns vão tentar classificar esse pequeno chifre como Antíoco Epifânio. Se você está familiarizado com um pouquinho da literatura que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento, tem um livro que para nós não é um livro canônico, mas é um livro histórico e útil, Macabeus, descreve a ascensão de Antíoco Epifânio. Ele entra em Jerusalém, toma o templo e ele entra no templo e sacrifica um porco, fazendo então grande oposição ao Senhor. Mas como a consequência ainda não aconteceu, né? A pedra ainda não veio, não derrubou, não tomou conta de tudo, Antíoco Epifânio não pode ser classificado como pequeno chifre. Quem então é esse pequeno chifre? À luz do Novo Testamento, nós devemos identificar o pequeno chifre como aquilo que foi chamado de o anticristo, cujo espírito já opera nesse mundo, mas ele ainda não se manifestou. Ele é quem coordena os ataques contra o povo de Deus, mas a sua aparição ainda será no futuro. O tempo de aparição dele é chamado de grande tribulação. Ele é chamado em outros lugares na Bíblia de o homem da iniquidade, não é? Ele é chamado de o homem da iniquidade por Paulo em 2 Tessalonicenses, de o anticristo por 1 João, mas aqui ele é chamado
de O Pequeno Chifre. Na série de exposições de 1 João, que inclusive está no nosso canal, está no canal da nossa igreja, eu expus aqui 1 João 3, que fala um pouquinho também sobre o anticristo e o espírito dos anticristos que estão no mundo. Mas basicamente ele é alguém que vai se opor ao Senhor. Abre comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Então será revelada o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui o título desse pequeno chifre é o iníquo, anticristo, em 1 João, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Muitos nomes são dados a ele. Em Mateus capítulo 24, verso 29, nós também temos um texto útil para compreendermos bem a respeito deste personagem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Pode passar? Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Aqui então a descrição daquilo que ele fará quando aparecer sobre toda a terra. Ele será alguém que liderará uma grande oposição ao povo de Deus, certo? O anticristo. Alguns outros textos, mas eu vou me deixar para a gente conversar depois, em um outro momento, pela questão do tempo, tá bom? Então, voltando lá para o nosso texto, nós temos então a aparição, depois desse anticristo, nós vamos comentar um pouquinho mais sobre ele, quando nós chegamos no verso 9, quando Daniel diz que ficou olhando, e então apareceu os tronos, e o ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias aqui é a única vez que Deus ele é descrito nesses termos, descrito como um ancião de dias, o próprio Pai. Nós vamos ver aqui uma distinção entre as pessoas da Trindade. Há o ancião de dias e há o Filho do Homem, uma figura que aponta para Cristo. Na verdade, esse é o título que Jesus vai se apresentar quando ele vem nos evangelhos. Marcos, por exemplo, vai usar muito o título de Filho do Homem. Aqui, os atributos de Deus que são destacados é a sua santidade, a sua justiça, a sua pureza, mas se destaca sobre todos, o seu poder. Poder para derrubar os impérios opositores ao seu reino. Ele tem um fogo que mana de si e ele tem as milícias celestiais. Você já ouviu falar que o Senhor, o Deus que nós adoramos, ele é o Senhor dos exércitos? Aqui então está a aparição do exército que ele lidera, um exército de milícias celestiais, milhares e milhares de anjos que estão debaixo sobre o poder e a liderança do nosso Senhor. Daniel então continua olhando no verso 11, curioso por causa das vozes insolentes que o chifre proferia, e ele viu que o animal foi morto e o seu corpo desfeito para ser entregue e para ser queimado. O verso 13, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha como nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizera chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então aqui ele fala um pouco sobre a chegada do filho, dessa personagem aqui chamado o Filho do Homem. No verso 15, então, nós vamos ver que essa profecia ela é acrescentada em detalhes. Agora ele vai descrever como Deus, em seu trono, ele estabelece o julgamento. E ele vai dizer
no verso 16, chegou a mim um dos que estava perto, e eu lhe pedi a verdade acerca dessas coisas. Ele me fez saber a interpretação. Esses grandes animais são os 4 reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então Daniel teve o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era mais bestial, mais diferente do que todos os outros, terríveis, dentes de ferro, e ele despedaçava todos os que lhe se aproximavam dele. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e dos outros que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres, que tinham olhos e boca, que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra ele. Quero que você guarde esse versículo 21 aí do capítulo 7 de Daniel. Depois eu quero aplicar uma verdade a respeito desse versículo de modo específico. Esse sofrimento e essa guerra que o anticristo faz contra os santos vai ser, em um determinado momento da sua trajetória, bem sucedida. Ele vai prevalecer contra o povo de Deus. Como é que eu posso dizer? Uma atividade crescente e prevalecente, mas não é eterna. Ele prevalece, ele será bem sucedido, mas ele tem um fim. O verso 22 é quem aponta o fim do seu reinado. E o fim dele não é quando o povo de Deus se une e, consciente do poder que o anticristo tem, eles vão militar e batalhar. Não. O verso 22 vai dizer que a prevalecência do anticristo, ou desse chifre insolente, vai ser até que o ancião de dias apareça. É o que diz o verso 22 do capítulo 7. O ancião de dias veio e fez justiça aos santos do Altíssimo. Ele veio no tempo em que os santos possuíram o reino. Então aqui eu queria aplicar para os nossos corações a verdade de que antes de vir o consolo verdadeiro, genuíno, perene e final, ainda haverá dor para o povo de Deus. Espera aí, pastor. Você começou afirmando que o gênero apocalíptico foi dado a nós para dar esperança, e você mostra que dentro dessa esperança, não é que as coisas vão passar, não é que eu vou receber alívio imediato, não é que o mal sempre vai perder. Não. Haverá um reino crescente e que prevalecerá contra o povo de Deus. Haverá hostilidade sempre crescente contra os servos do Deus vivo. E você precisa ser consciente dessa realidade. É verdade que o ápice dessa hostilidade contra o povo de Deus é futuro. E creio eu que a igreja não passará. Mas enquanto o anticristo não se manifesta, ainda há o seu espírito sendo liderado por todos os impérios humanos que são, por natureza, opostos ao povo de Deus. Isso nos deveria ajustar o coração na nossa relação com a política, por exemplo. Porque da perspectiva de Deus, todo projeto de poder humano contrário ao de Deus é visto de maneira bestial. Se Babilônia for descrita como um leão alado, se a Grécia for descrita como uma onça, eu imagino como o Brasil foi descrito nos últimos anos diante do Senhor. Não pense, meus irmãos, que existe a possibilidade de qualquer governo humano representar
o grande reino dos céus aqui na terra, todo império humano será hostil e inimigo do povo de Deus. Alguns, é verdade, farão hostilidade escancarada, farão hostilidade por oposição. Outros manifestarão a sua hostilidade através de tentar trazer para perto, e enquanto apunhalam pelas costas, acariciam a cabeça. Não existe projeto de poder humano que dê conta de representar o grande reino dos céus, que só pode ser trazido por um homem, ou melhor, por o Filho do Homem, que descerá das nuvens. Só o Senhor deve ter a militância do seu coração. Só o reino de Deus, trazido por esse homem que descerá das nuvens, deve lhe motivar a ir às ruas e protestar. Afinal, não é isso que somos, protestantes? E a causa pela qual protestamos é para anunciar o evangelho desse Filho do Homem, que foi morto, mas a morte não o deteve. Você quer militar por algum reino humano? Eu convido você a militar pelo reino de Cristo, fazendo do Filho do Homem o maior líder político a quem você deve prestar a sua devoção, a sua dedicação. Mas é verdade que nesse ambiente de hostilidade, no ambiente em que parece que as coisas não fluem, parece que a realidade não melhora, você pode ser tentado a ficar desmotivado e parado. A dor, o sofrimento e a dificuldade, ela pode ser como uma armadilha para o seu coração de minar a alegria. Por isso, meus irmãos, a mensagem de Daniel não é uma mensagem pessimista, porque o pessimista, como dizia Ariano Suassuna, é antes de tudo um chato. Mas mais chato que ele, sabe quem é? O otimista. Nós cristãos somos chamados a ser realistas e esperançosos. Nós não maquiamos a realidade, nós não enfeitamos para que ela seja um mundo de arco-íris colorido, onde tudo vai dar certo no final, nem também dizemos que tudo dá errado. Nós sabemos que existe dor e sofrimento e que o mundo é mau, mas o mal do mundo deve nos apontar para o mundo vindouro, que lá vai ser bom. Por isso não somos nem pessimistas, nem otimistas. Somos evangélicos esperançosos. Uma segunda tentação que eu percebo com a hostilidade crescente do reino dos homens contra o reino de Deus é a tentação do nosso coração para trabalhar mais por causas humanas do que por causas eternas. E quando eu digo causas humanas, eu não falo somente as grandes causas mundiais, mas eu falo causas como família, filhos, projeto de carreira pessoal. Eu confesso para os irmãos que sou muito tentado a focar toda a energia que tenho para gastar com a minha esposa e minhas filhas, porque de fato é um ambiente de muito deleite ao coração, e é para isso que Deus deu a família. No entanto, a família pode se apresentar como um ídolo do coração, quando eu passo a amar mais a minha família do que o reino de Deus. Não são coisas necessariamente contrárias em si mesmas, mas existe uma diferença entre eu buscar a Deus para abençoar a minha família e entre eu usar a minha família para a promoção da agenda do reino de Deus. Você vai ser tentado a trabalhar por causas pessoais. A família é uma delas. A outra são os seus projetos de carreira pessoal. Você vai ser tentado a, em nome
E aqui tem uma coisa que muito me incomoda. Portanto, enfatizarmos que o reino de Deus é em todo lugar que estamos. Então, antigamente, o reino de Deus era só nos serviços relacionados à igreja, né? Quer trabalhar no reino de Deus? Trabalhe na igreja. Aí hoje a gente, quando eu digo a gente, eu sei que tem muita gente que escuta na internet, eu não estou falando da igreja evangélica, eu estou falando da igreja, ou do recorte da igreja que eu tenho contato. Então, nós aqui, fomos para o outro oposto. Por dizer que tudo é reino de Deus, acabamos por secundarizar aquelas atividades mais diretas de expansão do reino de Deus. Porque dizemos então que o reino de Deus está em todo lugar, eu acabo me confiando nisso, não faço em todo lugar que eu estou e não tenho mais participações ativas em movimentos de evangelização e trabalhos mais diretos para o avanço do reino aqui na terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. As grandes causas, elas são capazes de roubar o nosso coração. Eu conheço pessoas que, preocupadas com a fome na África, não participam da refeição da sua casa. Pessoas estão tão preocupadas com a realidade política do Brasil, que elas acabam eu conheço pessoas, eu tenho com umas 4 aqui na minha cabeça, eu não posso dizer o nome, mas eu conheço uns que estão tão preocupados com a realidade política do Brasil, que acabam nem lidando com os problemas pequenos que estão ao seu redor, amando esposa, cuidando de filhos, servindo ao Senhor. As grandes causas, elas podem roubar o seu coração, mas só existe uma única causa, que é digna de esforço e militância. Essa causa é o reino de Deus. Por diversas vezes eu já me coloquei diante de vocês para falar que a nossa relação com o reino de Deus, ela precisa ser muito bem avaliada, porque a principal mentira que muitas vezes eu e você acabamos por crer é que se você buscar o reino de Deus, está tudo bem. E eu não tenho dúvida de que você busca o reino de Deus, você está aqui. A maior demonstração palpável de que você se interessa com o reino de Deus é que você veio para cá nessa noite. Mas a minha pergunta não é, tu buscas o reino de Deus? A minha pergunta é, em qual lugar de prioridade do teu coração está essa busca? Porque o evangelista Mateus, ecoando as palavras de Cristo, disse que a busca ao reino deve ser em primeiro lugar. Esse reino, trazido pelo Filho do Homem, ele só tem vaga no coração daqueles que seguem, se for a primeira. Se você está buscando o reino e não é a primeira coisa, não serve. Tá bom? Não serve. Aí existe uma diferença, enquanto eu amo a minha família e relaciono-me com a minha família para o reino de Deus, e quando eu uso o reino de Deus para o bem da minha família. Existe a precedência de um sobre outro. Só quem pode saber isso é você. Existe o lugar em que eu uso o trabalho e os dons que Deus me deu para expandir o reino de Deus. E existe quando eu uso as prerrogativas do reino para me dar progressão no meu trabalho. Só você saberá quando isso acontece. Cuidado, os reinos humanos são capazes de roubar o nosso coração. O texto segue, então, quando na cena de número 3, ou na verdade 4, o anjo vai explicar para Daniel um pouquinho mais sobre o quarto animal. Ele vai dizer então que ele abaterá os 3 reinos anteriores, proferirá palavras contra os santos do Altíssimo,
ele tentará mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, certo? Isso aí é 3 anos e meio, em Daniel 7:25. Mas depois disso, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio e para o destruir e o consumir até o fim. Verso 27 do capítulo 7 de Daniel nos diz que o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dadas aos povos, ao povo dos santos, do Altíssimo. O reino será um reino eterno e o domínio o servirão e lhe obedecerão. Verso 28, aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas eu guardei essas coisas no meu coração. Bem, essa é a verdade, mas nós precisamos pensar como que essa passagem, Daniel capítulo 7, se encaixa na história maior da Bíblia. Como é que essa verdade, ela aponta para o evento máximo da história da redenção? Nós já sabemos que o Filho do Homem, ou que o Ancião de Dias é o Senhor, mas nós precisamos tentar levar mais, sempre vem, closer, ajuda aí, mais focado, mais pertinho, é isso mesmo, levar mais perto para tentar descobrir a característica central de quem é esse Filho do Homem. A chegada de Jesus ao mundo foi aquilo que deu início ao cumprimento da visão de Daniel. Ele é descrito como nós vemos lá em Lucas, capítulo 1, verso 32, se você puder ir comigo para lá. Este será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. É bem verdade que Jesus é descrito em muitas características, mas a que se sobressai dentre todas elas é a característica de filho de Davi, que reina como Senhor sobre todos os povos. Os discípulos de Jesus, no começo, pensaram que o cumprimento desse reino fosse completo. E depois da sua ressurreição, vai comigo lá para Atos capítulo 1, verso 6 ao verso 8. Atos capítulo 1, verso 6 ao verso 8. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Eles perceberam que Jesus é o Filho do Homem, mas Jesus tinha morrido e ressuscitado, e César ainda estava no comando. Como é que esse último animal ainda poderia permanecer no reino, se o Filho do Homem ainda não o destronou? E Jesus acrescentou informação a essa profecia, dizendo que haverá um intervalo de tempo. Aquilo que Daniel não captou, não registrou, Jesus acrescenta e nos explica: não será agora. Não cabe a vocês conhecer tempos ou época que o Pai fixou pela sua autoridade. E então ele destina toda a força da igreja, todo o anseio e a curiosidade dos discípulos para ver o reino estabelecido para uma atividade muito clara. Que atividade é essa? A obra missionária. Ele diz: mas vocês receberão poder. Tão preocupado com o estabelecimento do reino? Tão preocupado quando é que o Filho do Homem vai vir, vai destronar César, vai estabelecer o trono de Davi e vai reinar sobre as nações? Então, não compete a vocês isso. Mas a vocês compete uma coisa:
Fiquem em Jerusalém, até que sejam do alto os revestidos de poder. E quando o Espírito Santo vier, dando-lhes poder, vocês irão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus enviou seus discípulos em uma missão para os confins da terra. Nós vemos a pedra do sonho de Nabucodonosor se tornando grande, se tornando uma montanha e enchendo toda a terra, como diz Abacuque, que ali naquele tempo toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. E então Jesus, tendo dado a missão aos seus discípulos, ele subiu ao céu mais uma vez. Os discípulos, encantados com a majestade e a glória daqueles momentos, ficaram paralisados. E então 2 anjos, assim como lá em Daniel, os anjos vieram explicar para ele a profecia. Os anjos foram para os discípulos e disseram, Atos 1:11, abre aí para a gente ler todo mundo. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês viram subir. Como foi que Daniel descreveu a chegada do Filho do Homem? Em glória nas nuvens. Como é que o Novo Testamento descreve o retorno de Cristo para a terra? Em glória sobre as nuvens, para estabelecer o seu reino. Pedro, escrevendo para os cristãos de perseguição, na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 9 e 10, diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa. Alguns julgam que ela é demorada. Pelo contrário, a demora do Senhor em voltar para estabelecer o seu reino é sinônimo de paciência e longanimidade, não querendo que ninguém pereça, mas dando a todos a possibilidade para que cheguem ao arrependimento. Já são 2000 anos ou mais decorridos da profecia de Daniel, e muitos se perguntam, cadê o Filho do Homem? Porque ele demora. Alguns até em zombaria, mas a demora do Filho do Homem só tem uma razão, meus irmãos: misericórdia, longanimidade e paciência, dando oportunidade para mim, para você, ou melhor, para aqueles que não creram, para se arrependerem dos seus pecados e servirem ao grande Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, João, o apóstolo, escrevendo sobre esses eventos, disse: eis que Jesus vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo todos quantos os traspassaram, todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, 15, ele reinará para sempre, pelos séculos dos séculos. Mas enquanto isso não chega, haverá hostilidade crescente dos impérios humanos. Não pense que em meio à hostilidade o Senhor está parado. Embora diretamente o ancião de dias só seja descrito em alguns versículos, a sua atividade pode ser vista em todo o capítulo 7 de Daniel. As asas do leão foram tiradas. Por quem, eu lhes pergunto? Ele foi colocado de pé, o leão, se tornado homem. Por quem, eu lhes pergunto? Alguém falou para o urso. Quem, eu lhes pergunto? O chifre foi derrotado. Por quem? Eu lhes pergunto. Em todo o capítulo 7, a atividade de Deus está presente, mesmo que não seja descrito de modo direto. Em todos os sofrimentos da sua vida, Deus está trabalhando, mesmo que não seja de maneira direta e que você não perceba.
Mas antes de melhorar, irmãos, vai piorar. Antes do menino nascer, a bolsa vai precisar estourar, as contrações vão começar, os pródromos. Eu estou por dentro, viu? Eu estou por dentro. Contração de treinamento, barriga dura, dor na lombar. Depois, contrações fortes, mas de ritmadas. Depois, arritmadas, pertinho uma da outra. Parte ativa do trabalho de parto. Depois, o expulsivo, loucura e adrenalina. Força! Respira! Ocitocina! Mas no final, quando as forças já estão acabando, naquele ambiente de loucura, aquela tensão na sala é totalmente transformada por um chorinho fino, que traz esperança, que traz consolo, que nas palavras das paridas mais recentes, faz tudo valer a pena. Assim é com a chegada do reino. Dedicação, entrega e dor por causa de Cristo vale a pena. Porque no final, o Filho do Homem virá. Estabelecerá o seu reino, e diferente de todos os outros que surgiram e acabaram, Ele reinará para sempre. Tem uma canção que diz assim: veja os tronos dos outros reis, onde eles estão? Jogados ao chão. Cadê Roma e seu império glorioso? Cadê Babilônia e seus jardins poderosos? Já não são. Mas quando o filho de Davi, montado no cavalo branco, passar por toda a terra com as milícias celestiais ao redor, expulsar o anticristo, prender Satanás, estabelecer o seu reino, haverá paz e plenitude. Você crê nessa verdade? É para isso que você anseia e espera? Pois eu lhe desafio a gastar a sua vida pela causa desse reino. Fique de pé para parecer que está acabando. Eu queria liderar algumas orações nessa noite com vocês. A primeira delas tem a ver com consolo. Talvez você chegou aqui e está como Israel na Babilônia. Deus me abandonou. Não aguento mais. Ele desistiu de mim. Nunca mais falou comigo, nunca mais me consolou. Eu não vejo mais a mão de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você, Ele vê. Ele vê. Eu quero que você interprete esse texto como um consolo para a sua alma. Console-se na verdade de que no final Ele vence. E não somente isso, mas você reina com Ele no final. O reino é entregue ao Filho e aos seus santos. Como diz a canção, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais. Talvez você que está aqui, a segunda oração que eu quero fazer, está com a vida desalinhada, está sem propósitos claros estabelecidos, está rodando em círculo buscando a sua própria satisfação e estabelecimento do seu próprio reino. Meu convite para você é: se arrependa.
alinhe-se o coração e volte-se para o rumo do reino de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E talvez você está aqui nessa noite, ainda não creu para ser um cidadão do reino. E duvida dessas coisas, né? Ei, esse bicho é doido, esse macho aí é dragão, leão, asa. Ó, o doido. Não existe não, isso aí não. Existe. Existe. E ele ainda não voltou para mostrar para a gente, porque ele está sendo paciente. Ele não quer que ninguém se perca, mas ele é longânimo para que todos se arrependam. Se você está aqui e ainda não se arrependeu e creu, considere a possibilidade de fazer isso. Eu quero orar por você. Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez, porque cremos que o Teu Filho é vencedor. Ele reina hoje no céu sobre a igreja, mas amanhã sobre todos os povos e nações da terra, como cremos em Tua palavra. Senhor, nós queremos Te pedir perdão por tantas vezes não gastarmos a nossa vida pela causa do Teu reino, por sermos centrados em nós mesmos, por buscarmos a nossa própria glória, buscarmos as nossas próprias conquistas e nos esquecermos do Teu projeto aqui na terra. Dá-nos graça, alinha-nos o coração por Tua misericórdia. E salva pessoas nessa noite, Senhor. Eu oro por salvação. Eu oro por aqueles que ainda não convenceram-se da decisão do batismo, que o Senhor molde as convicções necessárias para isso. Toque em seus corações. Muito obrigado por Tua palavra. No nome de Jesus é que eu oro e Te agradeço. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. No domingo que vem nós continuaremos com Daniel capítulo 8. Você é nosso convidado. Que Deus abençoe. O pastor João Paulo, alguém do time da mídia, vai vir dar os avisos.